Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno, eu sou Elisama Santos e hoje nós vamos citar aqui para vocês mais um trecho da nossa Confissão de Fé das Assembleias de Deus e hoje nós estamos no quarto capítulo que é sobre a identidade de Jesus Cristo. Fica ligado, pega aí o seu papel, a sua caneta para anotar as referências bíblicas e também aquilo que você achar interessante, tá certo? Então vamos lá. Sobre a identidade de Jesus Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Cremos na concepção e no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciada de antemão pelo profeta Isaías, e o que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado no Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 5. Que foi entregue nas mãos dos pecadores, para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporealmente dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Nomes e títulos de Jesus. Há dezenas de nomes e títulos do nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, antiga versão do grego do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraico Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, ou Yeshua, Josué, que significa Javé, é salvação. A Septuaginta emprega Iesus para ambas as formas. Iesus é o nome do Salvador usado no Novo Testamento grego, que chegou para a nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Machia, ungido, Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. João 1,41. Jesus é o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. A humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato da sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas, capítulo 2, versículos 40 e 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7,15. Ele tornou-se homem para suprir as necessidades de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, Mateus 1,23, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 João 4,3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possuiu duas naturezas. E essa união
mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim, tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. A deidade absoluta de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos da pessoa de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Onipotente. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Onipresente. Porque onde ele estiver, dois ou três reunidos em seu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18:20. Onisciente. Agora conhecemos que sabe tudo. João 16:30. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é absoluto soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, o autor do novo nascimento. Habita nos fiéis, da vida eterna. Inspirou também os profetas e os apóstolos. Distribuiu os ministérios. Santifica os fiéis. Deu poder aos apóstolos. Perdoa pecados. E é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu. Possui títulos divinos como eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos Senhores. O ministério terreno de Jesus. O propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. O seu ministério terreno é dividido pela trilogia: ensinar, pregar e curar. Sua mensagem era exposta com simplicidade, clareza, originalidade e autoridade, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus 7:29. Seu método ainda hoje impressiona, pois ele ensinava de modo que nunca houve, nem antes e nem depois dele, alguém que fizesse igual. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7:46. Quanto aos milagres, Jesus procurava-se com integridade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando as suas enfermidades. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Lucas 8:48. Os milagres operados por Jesus Cristo revelam que ele era o Messias esperado por Israel, como também a extensão do domínio do seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza, sobre o pecado, autoridade para perdoar pecados, sobre a morte, sobre o diabo como seus agentes e o inferno, sobre as enfermidades, e nada é impossível para ele, o qual a respeito de si mesmo declarou: E me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. O significado de filho. O epiteto Filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso fica ainda mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monogenes, composto por dois vocábulos: monos, único, só, solitário, e genos, raça, cepo, tipo, e não genéia, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo. Unigênito, pois, significa único da espécie, único tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Disse Jesus: Eu e o Pai somos um. João 10:30. A expressão Filho de Deus com relação ao crente em Jesus Cristo, designa uma filiação por adoção, individual, algo íntimo, e por isso chamamos Abba Pai, ou seja, papai. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos.
pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8,15. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas 4,6. Trata-se da relação espiritual de Deus com os seres humanos, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,28. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Os ofícios de Cristo. O Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado Manus Triplex, o tríplice ofício, de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, reconciliação e domínio. Profeta. Os profetas existem desde o princípio do mundo, mas o ministério profético em Israel é instituído com Moisés e Arão. A função do profeta era falar em nome de Deus. O Novo Testamento revela que o próprio Jesus considerava-se profeta, pois ele mesmo disse: Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13:33. E como tal, ele foi aclamado diversas vezes pelo povo, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus 13:57. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21:11. Todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele era verdadeiramente o profeta. Era o Deus homem que quis assumir o ofício de profeta no exercício do seu ministério terreno. Visto que o profeta é a boca de Deus, seu porta-voz que fala em seu nome e prega com a autoridade do céu. Jesus, de forma singular, como ninguém, apresentou todos esses requisitos. Ele disse: A palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14:24. Sacerdote. O sacerdócio araânico, como todo sistema de sacrifício, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Na nova aliança, no entanto, Deus constituiu o Senhor Jesus, o mediador de toda a humanidade. Por isso, é mediador de um novo testamento. Hebreus 9,15. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Hebreus 8,6. A santidade de Jesus, como homem, é a única e real, absoluta e perfeita. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial, imposta pela lei aos sacerdotes levitas, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. E além disso, esse sacrifício foi único, perfeito e com validade eterna, resolvendo assim para sempre o problema do pecador. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10:12. O sacrifício de Cristo soluciona objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele que crê no sacrifício vicário do Calvário e responde afirmativamente à oferta da graça de Jesus Cristo, recebendo como seu único e suficiente Salvador. Rei. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, mas o reinado de Cristo é para sempre, pois o seu reino não terá fim. O título messiânico, Filho de Davi, foi-lhe conferido por Deus e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento como resultado da promessa divina feita ao rei Davi de estabelecer seu trono para sempre, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Romanos 1:3. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. Nesse contexto, ele foi clamado pelo povo quando entrou em Jerusalém, montando no jumento. Hosana ao filho de Davi. Mateus 21:9. O Senhor Jesus Cristo tinha consciência da sua filiação davídica e, em mais de uma ocasião, ele aceitou esse título, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como seu herdeiro legítimo.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32, 33.